Me que é família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Venâncio Mondlane desafia Daniel Chapo para um debate televisivo. O presidente eleito pelo povo moçambicano alega que se isso acontecer, a verdade virá à tona. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Olha, comunistas, eles não gostam de dar satisfação. Duvido, escuta muito bem o que eu vou falar aqui. Duvido em um país como Moçambique, onde mais ou menos a democracia, como é que fala? As instituições são um pouquinho independentes, diferente de Angola. Já seria normal candidatos políticos a debaterem publicamente, mas não é o que acontece. Sabem por quê? Comunismo. Eles não gostam de dar satisfação. Já partilha para você que é angolano, cabo-verdiano, moçambicano, você que teu país faz parte da lista dos países que falam português, escute bem, o governo brasileiro disponibilizou vagas para vocês fazerem um ensino superior aqui no Brasil. Atenção que os cursos não são online, são totalmente presencial. Então, J Privado, isso quer dizer que eu terei que pagar alguma coisa para isso? Não, você não paga nada. Mas como é que eu faço então para poder me inscrever, J Privado? É o link que eu estou a deixar aqui na descrição dos vídeos. Tanto para você que quer fazer ensino superior, tá? Mestrado, doutoramento. Estou a deixar aqui dois links, um para mestrado e outro para licenciatura e pós-graduação. Você que está totalmente interessado, é só entrar no link. Atenção que os links são totalmente do governo brasileiro. Não é do governo angolano, nem moçambicano, nem nada. É do governo brasileiro. Você irá preencher o formulário e os documentos todos que eles estão a pedir lá, que eu acredito que você tenha esses documentos, né? Irás levar à embaixada. Caso você não tiver a entender o que está escrito nesse site, é simples. É só você se direcionar ou à Casa da Cultura Brasileira aí no teu país, quer seja em Moçambique, ou à embaixada do Brasil em Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, entre outros, certo? Lá eles irão te explicar melhor quando você chegar lá e dizer quero me inscrever a bolsas do PQG, certo? Em Angola são 60 vagas que eu sei, em outros países não sei, mas em Angola são 60 vagas. Então aproveitem essa oportunidade, certo, manos? Não precisa pagar nada, a única coisa que você irá gastar de dinheiro é a passagem, talvez, que você irá sair de Angola para o Brasil para você vir estudar, só isso, ok? Então aproveite essa oportunidade, não falta. Sem mais delongas, sem mais blá blá, agora vamos para a notícia. Sim, família, o Venâncio Mondlane, líder das massas, desafiou o Daniel Chapo, né? Há um debate, sim. O ex-candidato presidencial moçambicano Venâncio Mondlane, líder da força política em formação Aliança Nacional para Moçambique Livre e Autônomo, Ana Malala, desafiou o presidente da República, Daniel Chapo, para um debate televisivo. Em uma publicação feita hoje, né, dia 7 de julho, na sua página oficial Facebook, Mondlane, que se autoproclama presidente eleito pelo povo, lançou o desafio ao presidente eleito pelo Conselho Constitucional, com o objetivo de confrontar posições e revelar a verdade ao povo moçambicano. Na publicação, Mondlane escreveu, abre aspas, TVM, STV, Mira, SUSI, organizem debate entre eu e ele. A verdade virá à tona. O povo verá uma coisa. Fecha aspas. O convite direto às principais emissoras de televisão do país reflete a intenção de Mondlane de promover um confronto público com o Chapo, no momento de persistente tensão política em Moçambique, marcada por protestos e contestação aos resultados das eleições gerais de 9 de outubro de 2025, que deram vitória a Daniel Chapo, candidato da Frelimo, com 65% dos votos contra 24% de Mondlane, apoiado pelo partido Podemos. Durante uma conferência de imprensa realizada no último final de semana em Lisboa, Portugal, Mondlane anunciou que Ana Malala, cuja legalização ainda está pendente no Ministério da Justiça, entrou em uma nova fase de consolidação, descrita por ele mesmo como combate político puro. Esta nova etapa, segundo o político, implica uma situação mais incisiva,
tanto a nível doméstico quanto a internacional, com o objetivo de fortalecer a sua posição como principal voz da oposição ao governo da Frelimo, no poder desde 75. Ele destacou que a sua força política buscará ser mais atuante, mobilizando apoiantes e pressionando por mudanças estruturais no sistema político moçambicano. Mondlane, que tem liderado manifestações desde outubro de 2024 contra o que considera fraude eleitoral nas últimas eleições, reiterou à conferência a sua determinação em continuar a lutar por transparência e justiça. Ele acusou o governo de não cumprir prazos legais para a legalização do partido Ana Malala, submetido em abril deste ano, e afirmou que a demora reflete uma tentativa de obstrução política. O desafio para o debate televisivo surge num contexto de crescente polarização política no país. Mondlane já havia se reunido com o Chapo em duas ocasiões, em 23 de março e 20 de maio de 2025, para discutir a pacificação do país após meses de protestos que resultaram em cerca de 400 mortes e a destruição de infraestruturas públicas e privadas. Apesar desse encontro, as tensões persistem, com o Mondlane acusando o Chapo de não honrar o compromisso de diálogo inclusivo. Até o momento, não houve resposta oficial do presidente Daniel Chapo ou da presidência da República sobre o convite para o debate. Analistas políticos sugerem que a proposta de Mondlane visa capitalizar o seu apoio popular, especialmente entre os jovens, e expor publicamente as suas críticas à governação da Frelimo. No entanto, a realização de um debate dependerá da vontade política de Chapo e da disponibilidade das emissoras mencionadas, num cenário em que a liberdade de imprensa e o espaço para o diálogo político continuam a ser temas sensíveis em Moçambique. A população aguarda com expectativa os próximos desenvolvimentos, enquanto Mondlane intensifica a sua estratégia de combate político e busca consolidar Ana Malala como a sua força capaz de desafiar o status quo no país. Fonte, como é que fala? MSTV. J Privado, o que é que tens a dizer? Olha, eu vou colocar aqui o vídeo da entrevista que Venâncio Mondlane deu recentemente, ok? Vamos lá ouvir, por favor. Muito obrigado a todos que estão aqui presentes, especialmente a comunicação social. Talvez a primeira questão que vou colocar aqui é a razão porque que estou aqui em Portugal. Primeiro, estou a convite dos coordenadores políticos do nosso projeto, ainda em formação, os coordenadores da diáspora, e usamos Portugal como aquilo que já definimos dentro da nossa política externa, que é Portugal a nossa porta de entrada para o espaço europeu. Então, nós estamos aqui em Portugal para estreitar laços com parceiros da ordem política, parlamentar, extraparlamentar, mas também outro tipo de organizações, não propriamente políticas, mas organizações sociais, sobretudo ligadas aos direitos humanos, e também, por último, para começarmos a estreitar relações com parceiros sob o ponto de vista de apoio e intermediação em termos de formação, em termos de intercâmbio e troca de experiências. E isto vai ser feito em Portugal, vai ser feito na Alemanha e alguns países que oportunamente nós vamos aqui definir. Mas um dos pontos mais importantes é exatamente a consolidação das nossas bases políticas em todo o espaço europeu, que neste momento é uma das, uma das comunidades que nós estamos muito bem enraizados, é justamente na Europa, mas queremos fortalecer isso, porque agora entramos numa nova fase da nossa luta política, que é a fase, aquilo que nós chamamos do combate político puro, em que nós pretendemos passar a ser uma força política muito bem atuante e ativa, tanto a nível doméstico em Moçambique, assim como a nível internacional. Temos algumas confirmações, por exemplo, alguns partidos relevantes em Portugal. Temos a confirmação de encontro com o PSD, com a Iniciativa Liberal, com o Chega, e esperamos agora a confirmação em termos de agenda com o CDS-PP. Então, basicamente, esta que é a razão fundamental de estar aqui, mas naturalmente que não vamos escapar à pergunta que me parece sacramental relativamente à questão da estabilidade política em Moçambique e o estágio em que se encontra a questão do diálogo após o período da crise eleitoral.
Relativamente a essa matéria, temos que dizer que, de forma geral, no aspecto da segurança houve alguma melhoria, mas infelizmente temos outros itens que foram objeto de discussão e de consenso nos dois encontros que nós tivemos com o chefe de governo, Daniel Chapo, que infelizmente não só não estão a ser cumpridos, como estamos estupefatos pela abordagem que está sendo feita desses mesmos pontos. E uma delas foi feita aqui em Portugal e na Espanha. O Daniel Chapo dizia que não tinha nenhum acordo com o Venâncio, portanto não havia absolutamente nada acordado entre nós, pelo que eu não podia de forma nenhuma publicamente fazer alguma exigência do cumprimento de um item que tinha sido acordado. Relativamente a essa matéria, temos que dizer que nós gostaríamos de falar de fatos. No primeiro e no segundo encontro foram produzidos comunicados da Presidência da República, e esses comunicados são mais do que explícitos sobre os temas que foram lá abordados. E sobre essas matérias, para além dos comunicados da Presidência da República, também nós tivemos testemunhas, que são pessoas de uma credibilidade suspeita. Estou a falar do antigo bastonário da Ordem dos Advogados, Tomás Timbani, o atual o bastonário da Ordem, que é o Carlos Martins. Estou a falar do antigo reitor da maior universidade do país, que é o Narciso Matos, o Dr. Narciso Matos, o atual reitor de uma das universidades também destacadas, que é o filósofo Severino Nguenha, aliás, que é o coordenador do grupo dos facilitadores. Portanto, tivemos aqui pessoas de gabarito, pessoas com pergaminhos suficientes para dizer que são testemunhas válidas. Então, era importante também ouvir essas testemunhas, o que realmente elas testificaram naquela sala do diálogo. Portanto, houve pontos, sim, que foram consenso, e um deles tem a ver com os mais de 4.000 manifestantes que estão até este momento detidos, muitos deles, né, que não foram submetidos a nenhum juiz de instrução, não foram submetidos a nenhum procurador, estão detidos ilegalmente há mais de 5 meses. Havia um consenso de que estes manifestantes deviam ser libertos e devolvidos ao convívio familiar, faltando apenas o consenso em relação ao modelo jurídico que havia de ser adotado, se era um indulto ou se era uma anistia. Mas isto havia de consenso em relação a isto. Aos que estão feridos, mais de 2.000 cidadãos que foram feridos durante este período, alguns deles com lesões irreversíveis para a sua vida, outros ainda com projéteis com balas ainda dentro do corpo, e que tinham problemas de ter tratamento médico no Sistema Nacional de Saúde. E o consenso é que devia-se dar uma instrução ao Sistema Nacional de Saúde para tratamento médico e medicamentoso gratuito para essas pessoas, e, por último, compensações que tinham de ser estabelecidas para aquelas famílias que perderam os seus garantes de sustento, portanto, os cabeças de família. Estas matérias foram debatidas, foram consensualizadas e, sem dúvida nenhuma, e testificadas com este grupo de facilitadores que aqui eu falei, e foi abordada inclusivamente, houve um aspecto até adicional, que foi a constituição do nosso partido. Isto também foi abordado nesse dia, com datas, até foram indicados alguns pontos, alguns pivôs, digamos assim, que estavam na sala do diálogo, que deviam monitorar a implementação desses consensos. Portanto, isto tudo foi feito, temos testemunhas e temos os comunicados da própria Presidência da República que se refere a esses pontos. Então, quando ele vem e diz que não há nenhum acordo, é quando vem e diz que em relação aos que estão detidos, a questão que nós colocamos não tem enquadramento legal, isto significa apenas duas coisas. Ou o chefe de governo, neste momento, deve estar com algum problema de um transtorno bipolar, ou está com dupla personalidade, ou então tem falta de autoridade no seu próprio partido para conseguir manter a palavra que ele deu na mesa de diálogo comigo e com os meus colaboradores. Uma dessas hipóteses tem que ser verdadeira. Mas dizer que não houve consenso, dizer que não houve acordo, isso é absolutamente falso. E também, outro aspecto importante, o que eu acho mais provável, se calhar ele devia reformular o seu discurso. Se calhar dizer que o problema não é a falta de acordo, o problema não é a falta de consenso, mas talvez o problema seja a falta de desejo ou de vontade ou de capacidade de cumprir o acordo. Provavelmente seja este o problema. Não é? E, por último, também tenho ouvido, aqui no espaço europeu, em Portugal e em Espanha, sobretudo, o chefe do governo a dizer que o país passou por uma situação de uma crise pós-eleitoral, mas que o país agora está estável.
E essa estabilidade que o país se encontra, relativa, digo relativa, do ponto de vista da segurança, ela tem protagonistas, né? E uma das questões fundamentais é saber que depois do primeiro encontro que nós tivemos no dia 23 de março, quem foi de fato a dar em Moçambique a gente diz o pontapé de saída, isto é, quem deu o primeiro passo efetivo para comunicar à população, aos seguidores, sobre esta nova etapa de diálogo, de reconciliação que nós havíamos assumido, começar a seguir. No dia 24, eu fiz uma live em que informei os meus seguidores e a população moçambicana que iniciávamos uma nova era em Moçambique, que era uma era de paz, de diálogo, de reconciliação e de perdão. Contrariamente à minha contraparte, que nunca o fez até hoje. Portanto, existem aqui mil e uma razões para demonstrar que nós estamos comprometidos com o processo de paz, estamos comprometidos com os consensos alcançados nos dois encontros e, sobretudo, também, apesar dessas situações todas que eu relato, nós queremos assumir publicamente, de forma efusiva, que estamos inteiramente comprometidos com, digamos, esta plataforma dialogante de perdão e de reconciliação para os próximos tempos. Por isso, o nosso foco voltado para a questão da formalização e do registro do nosso partido, que é a plataforma, digamos assim, consentânea com o quadro político e constitucional para nós fazermos o nosso debate político, o nosso combate político e também, sobretudo, apresentarmos as nossas propostas do projeto de sociedade que nós queremos para Moçambique. Muito obrigado. Tenho uma primeira pergunta. Portanto, vai apresentar ou vai submeter recurso ao Tribunal Constitucional por causa do nome do partido. Admite vir a mudar ou reconsiderar a possibilidade de mudar o nome do partido? Sim, olha, nós, para dizer a verdade, quando o Ministério da Justiça notificou-nos para retificarmos ou fazermos a sanação das irregularidades identificadas, apesar de discordarmos em toto relativamente às questões que foram colocadas como irregularidades que não são questões mais forçadas, do ponto de vista, não tinha uma base legal para o fazer, mas para evitar uma confrontação, nós respondemos a todas elas, nós respondemos a todos os itens que tinham sido colocados como irregularidades, incluindo a questão do nome, que neste momento não nos convém divulgar a questão do nome. Mas nós respondemos a todas as exigências colocadas pelo Ministério da Justiça. Infelizmente, o prazo legal para o Ministério da Justiça responder-se em definitivo era dia 1 de julho. E até o dia 1 de julho não tivemos resposta. No dia 2, fizemos tudo o que estava a nosso dispor, desde mensagens até visitas surpresas que fizemos ao Ministério, que era para falar com o Ministro e procurar saber porque que o Ministério não respondia à questão dentro dos prazos, sabendo que é uma instituição cujo rigor legal ela é guardiã, né, da questão da legalidade, da questão do cumprimento das normas. E foram tentativas vãs, porque o ministro não nos recebeu, fomos recebidos por um assessor do Ministro que apenas teve evasivas a dizer que o processo estava sendo tramitado e nós colocamos a questão como tramitado, mas os prazos estão excedidos. Se fosse o caso do cidadão, se fosse o caso da instituição pública, digamos, privada, estávamos liminarmente reprovados pelo fato de não termos respeitado um prazo. Neste caso, é o Ministério que está em falta. Ele dizia que não tinha uma resposta para esse efeito, foram passando o prazo para não cairmos no risco do chamado indeferimento tácito. Então, nós submetemos já, está submetido o recurso ao Conselho Constitucional para, digamos, agir de acordo com a lei, havendo uma instituição pública que não cumpre um prazo, então o Conselho Constitucional tem que se pronunciar e nos parece claramente a nosso favor. É uma questão de nome ou uma questão de perseguição política? Eu acredito que a questão do nome não pode ser, por uma razão simples, porque foi colocada, conforme o ofício do Ministério, que não havia correspondência entre a denominação que é a Aliança Nacional para o Moçambique Livre e Autónomo, esta denominação, com a sigla Ana Malala. Portanto, as iniciais da denominação não correspondiam
a sigla Ana Malala, no entendimento do Ministério, que é algo que não tem nenhum respaldo legal. Portanto, a lei dos partidos políticos, nem a Constituição, nem outro tipo digamos, de normas acessórias, não coloca nenhuma limitação à forma em que a denominação e a sigla devem estar correspondentes. Tanto mais que temos partidos em Moçambique que têm letras na sua sigla que não têm correspondência nem significado nenhum, como, por exemplo, o Partido Podemos, né? Que tinha suportado a minha candidatura antes. A letra S não tem nenhuma correspondência. E o partido já existe há cerca de 5 anos. Mas temos variadíssimos exemplos em relação a isso. Portanto, isto não pega. A outra questão que foi colocada era a questão de nós termos, portanto, a sigla Ana Malala, ela ser, digamos assim, correspondente a uma palavra da língua da tribo maioritária, da etnia maioritária em Moçambique, que são os macuas. E que é macua, o Ministério dizia que essa palavra tinha um significado que poderia ter um efeito de criar certas divisões ou, digamos, segregação entre etnias, entre regiões, entre tribos dentro do país. Que também isto não cola, por uma razão muito simples, porque a Constituição da República de Moçambique deu uma categoria de nobreza às línguas nacionais. A Constituição diz que o Estado moçambicano não só as promove, como também as considera um património nacional. Portanto, significa que usar as línguas nacionais para qualquer objetivo social, político, cultural em Moçambique, do ponto de vista constitucional, até é uma coisa nobre promovida pelo próprio Estado. Então não pode dizer que usando uma língua nacional isso pode ter efeito de criar divisão, segregação entre os moçambicanos. Portanto, essas eram as grandes teses apresentadas pelo Ministério. Mas mesmo assim, nós estamos profundamente comprometidos com a questão de avançarmos para a pacificação, então nós acedemos a isso. Mesmo não concordando, nós acedemos a isso. O nosso espanto é, mesmo depois de nós ratificarmos de acordo com o desejo deles, que na verdade era contrário ao nosso entendimento jurídico, e mesmo assim o Ministério não responde a tempo. Agora, a questão em concreto, não pode restar outra interpretação, senão exatamente essa que colocas na pergunta. Me parece claramente uma tentativa de obstrução do registro e também da formalização da nossa participação política dentro do quadro legal e constitucional do país. Mas não será, ou seja, não quero revelar um novo nome, mas Ana Malala não será, ou seja, esse nome caiu em definitivo. Sim, em princípio, sim, nós temos uma nova proposta de nome. Temos uma nova proposta de nome. Sr. Engenheiro, aqui em Portugal disse que se vai reunir com uma série de partidos, não referiu nenhum partido da esquerda parlamentar, porque não pediu audiências ou não teve respostas? Não, sim, não tivemos respostas. Nós fizemos ofícios, tenho ali algumas das minhas colaboradoras, fizemos ofícios a todos os partidos. Eu reconheço que o fizemos tardiamente para o Presidente da República. Fizemos isso, acho que faltando 2 dias para a minha chegada. Portanto, houve algum aspecto em termos organizacionais, mas também fizemos chegar um ofício à Sua Excelência Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa, e que estamos ansiosos em que ele possa responder positivamente ao pedido do encontro. E da parte do Partido Socialista e de outros partidos da esquerda parlamentar? Não tivemos resposta até este momento. Não tivemos resposta até este momento. E não sei, se calhar, porque se deve pensar que eu esteja ideologicamente ligado à direita, mas se olharem para o nosso programa, eu acho que nós somos mais centristas, porque nós temos vários elementos dentro do nosso projeto de sociedade, dentro da nossa política económica, que estão, digamos assim, que são diversificados e que são muito transversais, tanto a alguns valores nobres da esquerda, assim como da direita. Portanto, é por isso que muitas vezes, no debate moçambicano, nós evitamos muito fazer debate ideológico, porque nós achamos que a questão fundamental para nós era o conjunto de valores que nós defendemos. E isso está acima de qualquer questão doutrinária, questão ideológica. Então, nós temos sido muito rigorosos em relação a essa matéria e evitar extensões de debates ideológicos muito aprofundados, porque sabemos que a questão do bem-estar do povo está muito acima e vai muito para além dos limites estanques das doutrinas e das ideologias. Muito bem. Só mais alguma pergunta? Gostava de saber
comentário pode fazer relativamente àquela experiência que viveu em Angola, não tendo podido entrar, e não apenas o senhor, mas muitos outros presidentes? Sim, olha, de facto foi a primeira vez na minha vida, no espaço lusófono, que eu fui sujeito a uma situação do género, né? Ser deportado. E a grande questão é que eu, na altura, procurei, antes de se efetivar, digamos assim, a minha deportação, tentar perceber quais eram as motivações para esse efeito. Nem encontrei respostas. E, de facto, fui depois estudar um pouco a lei relativamente à questão da entrada no espaço angolano dos imigrantes ou dos cidadãos estrangeiros, e notei que existe lá uma norma que dizia que, em caso de alguém for impedido de entrar no espaço angolano, existe uma norma, digamos, na legislação angolana que dizia que esse cidadão tinha o direito de conhecer não só a norma, mas os fundamentos que sustentam a negação ou a rejeição dele aceder ao espaço angolano. Isso também não foi feito. Infelizmente, o que posso interpretar é que eu creio que o governo angolano agiu, digamos, motivado de forma política, de forma ideológica, porque é da mesma família política que a Frelimo em Moçambique, e não me restam dúvidas absolutamente nenhumas de que foi uma coisa concertada entre o MPLA e a Frelimo. Infelizmente, passados 50 anos, tanto o MPLA como a Frelimo, que acredito que muitos de nós, de uma forma ou de outra, em algum momento da nossa vida, fizemos parte deste projeto nacional nos nossos países, que deviam ser uma bússola para nós, que deviam ser, digamos, os nossos mentores nesta questão da abertura do espaço democrático, da tolerância e de colocar os valores nacionais acima das nossas diferenças políticas, setárias, partidárias. Estes nossos pais, neste momento, são os piores exemplos para aquilo, o tipo de democracia que nós queremos construir para o futuro de Moçambique, de Angola e da África. Infelizmente, né? Eu ainda há pouco tempo dei uma entrevista a um canal, quer dizer que, infelizmente, os heróis de ontem são os carrascos de hoje. Os heróis de ontem são os opressores de hoje. E eu acho que essa situação para Angola, para Moçambique, é muito bem, digamos, encaixada. Né? Eu gostava também de saber qual é o seu ponto de vista relativamente ao posicionamento que teve Portugal, que teve a União Europeia, quando dos vários casos em que muitos moçambicanos perderam a vida, as condições em que perderam logo a seguir as eleições de 9 de outubro passado. Ora, é verdade que na tomada de posse do Presidente Chávez, Portugal não se fez representar, pelo menos ao mais alto nível, teve o seu líder das relações exteriores, podemos assim considerar, mas agora, nas festividades dos 50 anos de independência, o Presidente Marcelo esteve presente. Gostava de perceber este enquadramento, posições faseadas do Ocidente e de Portugal, no geral, muito particular. Sim, olha, obrigadinho. Bem, relativamente a Portugal, eu acho que há dois aspectos fundamentais aqui para fazermos uma pequena leitura. Primeiro, o poder legislativo. Para mim foi o maior exemplo, não só no espaço europeu, mas o maior exemplo no mundo. Portanto, foi o único parlamento que aprovou uma resolução, portanto, debateu o assunto e aprovou uma resolução em que aconselhou o governo de Portugal a não reconhecer os resultados anunciados em Moçambique relativamente às eleições gerais. Portanto, este é um caso único, é um caso a destacar. A iniciativa liberal é que apresentou a proposta de lei, mas todos os partidos que fazem parte do Parlamento português, digamos assim, se associaram a este projeto e, de facto, isto é um marco histórico, porque nunca houve algo parecido nos 50 anos da independência de Moçambique, nos 50 anos da relação entre Moçambique independente e Portugal. Isto nunca houve, isto é inédito, é a destacar. O Poder Legislativo teve algo histórico que a posteridade vai ter que realmente honrar e dar o devido tributo a estes partidos.
Agora, relativamente ao poder executivo, aí que eu vi uma posição muito titubeante, porque mesmo relativamente a esta fase em que estou-me a referir da resolução da Assembleia da República, notava-se que o poder executivo estava um pouco, digamos assim, o poder executivo estava um bocadinho a querer forçar a barra para se fazer presente, digamos, na tomada de posse no dia 15 de janeiro em Moçambique. Notamos que foram forçados a aceitar essa posição a contragosto, isso nota-se claramente, e depois acompanhou-se aquela questão do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Relativamente à Europa, a posição foi diferente. Portanto, o relatório que foi apresentado pela missão de observação eleitoral da União Europeia, para mim foi um relatório muito bem conseguido, muito feliz e muito objetivo relativamente ao detalhe em que se chegou relativamente à forma como a fraude ela foi engendrada, ela foi construída. Portanto, relativamente ao relatório, foi, para mim, muito feliz, muito bem conseguido. O que faltou relativamente à União Europeia foram atitudes ou as ações em consequência das constatações da missão de observação. Portanto, aí já não se encontrou um paralelo. Portanto, praticamente um relatório muito bom, mas sem consequências concretas derivadas desse relatório. Para mim, aí a coisa aí foi um bocado infeliz e, sobretudo, se nós quisermos fazer um paralelo com outra geografia, por exemplo, como a Venezuela, não é? Que é um caso muito similar ao que aconteceu em Moçambique, a União Europeia assumiu uma posição um pouco mais acutilante, um pouco mais incisiva, muito mais pública e muito mais, digamos, clara. Em relação a Maputo, a Moçambique, a posição foi um pouco titubeante relativamente a isso. Essa última fase do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve em Moçambique, bom, nós sabemos que Marcelo Rebelo de Sousa tem razões, aquilo que vamos chamar razões telúricas, não é? Com Moçambique, não é? Portanto, ele tem razões muito afetivas e até íntimas de relação com Moçambique. E uma pessoa que está em fim de carreira, eu só posso perceber a questão nessa dimensão, porque não me parece haver desconhecimento por parte do professor Marcelo, porque nós até enviamos para o gabinete dele o segundo relatório sobre a violação de direitos humanos graves que aconteceram em Moçambique, que era para ele ter conhecimento sobre isso. Mas eu acho que pesou mais o lado afetivo, o lado telúrico, o lado emotivo, o lado emocional dele para se fazer presente a Moçambique. Isso também não era problema nenhum. Agora, o que faltou também, essa segunda etapa, faltou depois, chegado a Moçambique, como Presidente da República Portuguesa, assumir essa posição de estadista, posição imparcial, que era de, pelo menos, arranjar um encontro entre as partes que estiveram, digamos, em conflito durante o período pós-eleitoral. Eu penso que isso teria feito uma boa imagem do Presidente da República, mas, infelizmente, ficou a ideia de uma associação muito mais partidarizada nessa última viagem que ele fez a Moçambique. Agora, o Ana Malala ainda não está reconhecido, havendo a hipótese de trocar o nome, se esse for o pretexto que tem estado a dificultar a legalização do partido. Conversou com o Presidente Chávez já muito recentemente, foi então indicado e aceitou fazer parte do Conselho da República. Quando é que vai se sentar na primeira reunião? E se tiver essa oportunidade, o que é que vai dizer os demais membros deste Conselho da República? Tá, obrigado. Sim, o Conselho da República é Angola, Moçambique é o Conselho de Estado, né? É assim, Vítor, em princípio, primeiro, não estou no Conselho de Estado como fruto de uma generosidade do chefe de governo, não. Estou no Conselho de Estado como um imperativo constitucional. Portanto, é a Constituição que impõe que o segundo mais votado na ótica do Conselho Constitucional, ele tem entrada automática para o Conselho de Estado. Portanto, não depende de nenhuma boa ou má vontade do chefe de governo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é que eu fiz uma escutação pública para perceber o que realmente o povo moçambicano, qual era a percepção do povo. E nós fizemos uma espécie de inquérito em que foram feitas 10.650 respostas com comentários.
Com base na inteligência artificial, fizemos a sistematização destes dados e notou-se, o resultado foi 87% dos inquiridos diziam sim, faça parte do Conselho de Estado. Agora, relativamente ao posicionamento que eu vou tomar lá, já deixei isso muito bem claro, que eu não vou ao Conselho de Estado pura e simplesmente para ser mais pura e simplesmente cumprir um normativo, digamos, um imperativo constitucional, não só isso. Eu vou lá para fazer a diferença, mas essa diferença, sobretudo, continuar a ser o porta-voz da voz daqueles que não têm voz, não é? E uma das questões primárias que nós fizemos como o primeiro sinal do que nós realmente queremos fazer no Conselho de Estado foi a apresentação de um projeto de lei de revisão da lei do Conselho de Estado. Porque eu estive a ler a lei do Conselho de Estado e notei que ele está muito limitado e precisava de alguma atualização em função dos desafios da atualidade. E já apresentei ao próprio Conselho de Estado o projeto de revisão da lei, que vai permitir ser um Conselho de Estado mais atuante, ser um Conselho de Estado mais próximo ao cidadão e ser um Conselho de Estado menos elitista e mais, digamos assim, entre aspas, popular, não é? E essa que é a grande questão. E uma das questões que vou bater-me nela é que, neste momento, os cidadãos representados, por exemplo, no Poder Legislativo, que é a Assembleia da República, se quiserem interpelar a Assembleia da República, existem mecanismos do cidadão fazer. Por exemplo, há uma comissão que chama-se Comissão de Queixas e Reclamações. Se o cidadão tiver uma queixa, vai a esta comissão, apresenta uma queixa. Mas, relativamente ao Poder Executivo, não existem mecanismos de interpelação do povo em relação ao Poder Executivo. Portanto, não existe nenhum mecanismo do povo ou do cidadão, por exemplo, interpelar o Presidente da República. E uma das coisas que vou bater-me é exatamente na construção dos mecanismos que permitem intermediação e interpelação do povo diretamente ao chefe do governo, por exemplo. Essa é uma das questões que consta da minha proposta de revisão da lei do Conselho de Estado. Portanto, esta vai ser a postura, esta vai ser o posicionamento que eu, digamos, vou assumir, né, como membro do Conselho de Estado. Força, também. Eu gostava de perceber o seguinte: na região africana, dos países que falam português, a experiência moçambicana nas últimas eleições terá galvanizado, de certo modo, ou despertado, de certo modo, a população, sobretudo os mais jovens. Ora, Guiné-Bissau está a viver um caso muito paradigmático, em que este ano poderá haver eleições em novembro próximo. Angola vai ter eleições em 2027. Os moçambicanos já dizem que são agora os americanos dos angolanos. Portanto, é esse jogo de brincadeira que se tem para comparar os países do ponto de vista das influências. Qual poderá ser, o que é que espera das próximas eleições em Angola e, pela sua experiência e a reação do povo moçambicano, como é que acha que poderá ser a reação do povo angolano e como é que acha que Guiné-Bissau também se deve comportar e o que é que pode acontecer no futuro nestes dois países que têm casos muito particulares com vista de reação e de situação política? Sim, olha, me parece que o caso de Moçambique, tudo bem, não foi uma questão meramente, eu posso dizer, meramente eleitoral. Portanto, a questão não foi propriamente uma reação relativamente à questão cíclica das crises eleitorais que já vem há 30 anos. A questão de Moçambique, a questão transbordou, extrapolou para além disso. Como dizia o Mano William Toné, o angolano, dizia que em Moçambique o mérito que a juventude teve foi de devolver a política ao povo. Portanto, a política, no sentido mais global, ela estava um bocadinho quase que adormecida, ela estava um bocadinho, digamos assim, quase que em hibernação em Moçambique, que não é diferente do caso angolano. Portanto, estas manifestações que duraram quase 5 meses em Moçambique iniciaram de protestos puramente eleitorais, a busca da verdade eleitoral, mas depois elas começam a transitar
para protestos mais transversais, mais com outro tipo de tentáculos, que vão desde o custo de vida, à questão ligadas à liberdade de expressão, aos direitos fundamentais. Significa que a questão eleitoral foi uma espécie, digamos assim, apenas da pedra de toque que permitiu que a política fosse devolvida ao povo. E eu creio que este caso acabou, e me parece inegável, que isto teve efeito em Angola, que isto também teve efeito também na Guiné-Bissau e nos PALOP no geral. Inclusivamente, tive casos, eu, quando participei no Fórum de Oslo, das Liberdades, que é o maior Fórum Mundial de Liberdades em Oslo, encontrei várias nacionalidades, desde o Quênia, vários países africanos, que diziam que eles estavam ali porque tinham desejo de aprender como agirem nas próximas eleições nos seus países, a partir do caso moçambicano. Significa que não me parece, me parece inegável que em Angola não vai ser diferente. E penso que a injeção já foi dada, porque este é um caso único, é a primeira vez nos PALOP que nós temos uma manifestação que dura 5 meses e o povo ali resoluto, digamos, nos protestos, sem vacilar, mesmo com toda a repressão brutal, com todo o tipo de violação de direitos humanos, na escala, para mim, de crimes contra a humanidade que foram cometidos, mas o povo continuou inflexível, resoluto, para demandar pelos seus direitos. E acredito que a Angola já está injetada, a Angola está infectada. A única questão, Vítor, que eu acho extremamente importante, é que é preciso garantir, para mim, a questão central nessa questão das fraudes, é preciso garantir o apuramento dos votos o mais curto espaço de tempo possível, porque normalmente a fraude ela é operacionalizada quando nós partimos das mesas, do local onde a gente deposita o voto, e depois começam as várias fases do apuramento até o anúncio final dos resultados. Aqui é que está o perigo. Acredito que em Angola não é diferente. Se nós conseguirmos uma batalha, do ponto de vista da revisão da lei eleitoral, que permita que possamos ter resultados eleitorais em 24 horas, na pior das hipóteses, em 48 horas, eu penso que há de haver questões extraordinárias e inéditas em Angola, Guiné-Bissau e África A também. sociedade civil moçambicana debateu-se muito com esta situação, apresentaram-se várias queixas na própria União Africana e na África do Sul também. Várias associações apresentaram queixas. Falou um pouco daquilo que aconteceu em Moçambique, que considera como crimes contra a humanidade. Espero que o Tribunal Penal Internacional possa intervir, possa um dia algumas pessoas possam ser intimadas e depois Sim, olha. eventualmente. Sim. Olha, eu acho que sim. Infelizmente, a reação mais óbvia devia ter havido um posicionamento muito claro no âmbito da SADC, no âmbito da União Africana, mas por razões, por economia de tempo deste espaço, não vou detalhar isto. Mas, relativamente ao Tribunal Penal Internacional, a informação que nos chegou é que os casos que foram reportados, as denúncias que foram